E aí, tudo bem? Meu nome é Andressa Magnago. Hoje eu vim falar um pouquinho para você sobre os princípios do Lean. No Lean nós temos 5 princípios básicos. O primeiro princípio é o valor. Quando falamos de valor, falamos de cliente. Seja ele cliente interno, seja ele cliente externo. Cliente externo significa o cliente final. O cliente interno significa aquele subsequente à sua etapa do seu processo, ok? Então, o primeiro princípio é valorizar tudo que o cliente entende como primordial para a entrega do seu processo. O segundo princípio diz respeito a fluxo de valor. Tendo em vista um processo, nós temos etapas a seguir. Então, para cada etapa do fluxo de valor, nós temos que garantir que seja agregado o valor que o cliente determinou para a gente. Ou seja, o cliente entende que ele quer ser atendido no prazo estipulado X. Cada etapa tem que garantir que no final o cliente seja atendido conforme o prazo estipulado. Seja ele prazo, seja ele qualidade, seja ele custo. Ok? Então, no fluxo de valor, nós temos uma ferramenta que a gente chama de VSM no Lean, que significa mapeamento do fluxo de valor. E nele, através dessa ferramenta, desse mapeamento, é que a gente consegue entender em cada etapa qual o valor agregado para o nosso cliente final. O próximo e o terceiro princípio do Lean é o fluxo contínuo. Fluxo contínuo significa fluxo sem interrupção. Fluxo contínuo significa fluidez dentro das etapas de um processo. Tá? Esse é um princípio básico, esse é um princípio primordial, é um princípio que em qualquer leitura, em qualquer referência que vocês ouvirem falar de Lean, vocês vão sempre ouvir de fluxo contínuo. E atrelado ao fluxo contínuo, nós temos o sistema puxado. O que significa esse tal de sistema puxado? Sistema puxado significa que eu apenas produzo ou apenas imputo alguma informação dentro de algum processo, caso essa informação seja vinda do cliente, ou seja, produzir conforme demanda. Seja uma produção de produto, propriamente dito, seja uma produção de serviço, tá? Então, produzir conforme a demanda garante que a gente vai diminuir em grande parte aí o nível de desperdício dentro do processo. E o último, e um dos mais importantes princípios do Lean, é o princípio de perfeição. Quando falamos perfeição, falamos fazer certo da primeira vez, tá? E aí, quando fazer certo da primeira vez, significa ter um padrão, né, muito bem definido, ter uma cultura de melhoria contínua dentro de uma companhia, de uma organização e garantir que aquele padrão seja realizado. Assim como garantir um incômodo, uma indignação de quem executa o processo para garantir que o processo saia corretamente, sem interrupção e assim por diante. Então, todos os princípios eles se conectam. Então, tem uma fase muito clara que faz transparecer como que eles se conectam. Então, a gente tem que procurar especificar valor a partir da ótica do cliente, alinhar a melhor sequência de atividades, e isso a gente vê no fluxo de valor, né, as atividades que criam valor para o cliente, e realizar essas atividades sem interrupção, para que a solicitação do cliente se torne cada vez mais eficaz, ou seja, para que o processo atenda o cliente de forma mais eficaz. Beleza? Esse é o primeiro vídeo, é a primeira aula, são os 5 princípios básicos do Lean e através deles vocês vão começar a jornada de conhecimento dentro do Lean Manufacturing. Muito obrigada, até mais!